Após a nossa breve introdução, vamos ao nosso primeiro tópico. O primeiro tópico do nosso estudo serão 7 tópicos. Vamos ao nosso primeiro tópico, o novo céu e a nova terra, versículo 1. Estamos estudando Apocalipse capítulo 21 e nós vamos estudar esses 8 versículos, do versículo 1 até o versículo 8, dividido em 7 tópicos. Então vamos ao nosso primeiro tópico, vamos explorar o versículo, né? Vamos fazer a interpretação do versículo e em seguida vamos fazer 2 aplicações. O que esse versículo dialoga com sua vida, né? E aí a gente segue para o nosso próximo ponto, né? Nosso próximo tópico, a partir do segundo versículo. Mas primeiro vamos ao nosso primeiro versículo aqui de Apocalipse capítulo 21. Vou ler o versículo e depois fazer a exposição. O texto diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Então vamos fazer a interpretação. Você vai ver que logo no começo do verso, ele diz assim, a minha versão aqui é Almeida século 21, né? Porque existem várias traduções, né? No caso aqui, é a tradução da minha Bíblia, Almeida século 21. Então diz assim, então vi, né? Ele começa logo dessa forma, então vi, né? Aqui, nós sabemos que o livro de Apocalipse é o livro das revelações, né? E João teve várias visões. E aqui ele diz, quando ele diz então vi, é porque ele vai dar seguimento agora a uma nova visão, a sequência, né, das visões, e aqui uma nova visão, né? Nesse caso, a continuidade das revelações que João teve, né? Com referência à consumação do mundo, à consumação, o desenrolar, poderíamos dizer assim, do progresso revelacional de Deus para a humanidade, né? E aí depois que ele traz esse ponto, ele diz assim, ele apresenta o que ele viu, né? Ele diz, então vi um novo céu e uma nova terra, né? Traz um novo e uma nova, né? Novo em qualidade, um novo tempo, né? E aí ele traz os 2 pontos, né? Um novo céu e uma nova terra, né? Uma renovação radical da criação, né? Que foi afetada diretamente pelo pecado cometido por Adão e Eva, os 2 personagens que dão início à história, à narrativa bíblica, né? Adão e Eva, e a criação de Deus e os 2 representantes federais da humanidade, Adão e Eva. E a queda vai se dar no texto de Gênesis, primeiro livro do Pentateuco, no capítulo 3. Você vai lá e você vai ver a queda da humanidade. E aí o versículo 1 ainda traz o seguinte, né? Diz assim, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, ou aqui, como na tradução Almeida século 21, diz assim, aqui diz já se foram, mas em algumas versões diz já passaram, né? E aí já passaram, trazendo a ideia aqui, né, que o primeiro céu, a primeira terra, né, já se foram, o antigo céu, né, a antiga terra agora deixarão de existir, né? E aqui nós vemos a ordem, né, poderíamos dizer assim, o que é que já vai ter passado, né? É a ordem corrompida pelo pecado, agora ela foi abolida, né? Agora é um novo céu, é uma nova terra, né? Então, já se passaram, já se foram o antigo céu e a antiga terra, né? E aí ele traz ainda um dado aqui, quando ele diz assim, no finalzinho do versículo 1, ele ainda diz o seguinte, e o mar já não existe, né? O mar tem uma simbologia, né?
dentro da compreensão das escrituras, o mar ele tem uma simbologia bíblica, né? E qual seria então, o que o mar representa de uma forma geral dentro da simbologia bíblica, né? O mar representa o caos, né? O mal, né? A separação. Então, dentro dessa simbologia bíblica, o mar tem vários significados, né? Simbólicos, né? E a ausência do mar, né? A ausência do mar aqui no texto, no finalzinho do versículo 1, quando diz que o mar já não existe, né? Aqui, ainda seguindo nessa interpretação de certa forma alegórica, né? A ausência do mar representaria paz, né? Representaria estabilidade, representaria comunhão plena, né? Então tem esses significados, né? Nós sabemos que o mundo ele é dividido entre a terra e o mar, né? E aí o texto aqui diz que o mar ele não vai mais existir nesse novo céu e nessa nova terra. Então compreendemos mais ou menos assim, compreendemos, interpretamos o que o versículo 1 nos traz de informações. Agora a gente vai para o contexto bíblico e o contexto teológico, porque esse versículo ele tem um referencial profético, né? E nós vamos ver isso, que esse anúncio de um novo céu e de uma nova terra já havia sido feita no Antigo Testamento, lembrando que a Bíblia é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento, né? E no Antigo Testamento nós temos um livro profético que é o livro de Isaías. E lá em Isaías, né, no finalzinho já do livro, no capítulo 65, nós temos o anúncio desse novo céu e dessa nova terra, pois diz assim, o capítulo 65 e o versículo 17: pois criou novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, né? Nem serão mais recordadas, né? Então veja que o próprio texto de Isaías, né, traz a compreensão aqui, traz a ênfase também nesse novo céu, nessa nova terra, onde as coisas passadas não serão mais lembradas, né? E nem serão mais recordadas, né? E no capítulo seguinte, no capítulo 66 e o versículo 22, diz assim: pois diz o Senhor, assim como os novos céus e a nova terra que farei durarão diante de mim, assim a vossa posteridade e o vosso nome durarão. Então, novamente, enfatizando essa compreensão de que já estava sendo tratado, já havia sido tratado sobre esse texto aqui de Apocalipse, né? Agora, a partir de uma visão que João teve, né? O novo céu e a nova terra. Mas no Antigo Testamento nós já temos né, o anúncio desse novo céu e dessa nova terra. Inclusive, nós vamos ver que Pedro reforça essa esperança, né? Pedro, no texto no livro de 2 Pedro, no capítulo 3 e o versículo 13, ele diz assim: nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então nós temos um referencial profético a partir do Antigo Testamento que já fazia referência a esse novo céu, a essa nova terra, né? Onde passaria, né, como o próprio texto traz aqui, né, que passaria esse primeiro céu e passaria essa primeira terra, né? Como aqui o texto diz que se foram, passaram, né? E aqui também nós podemos ver que, ainda com referência a pois o primeiro céu e a primeira terra já se passaram, nós temos uma ligação, como eu trouxe no começo do nosso estudo, sobre uma ligação com Gênesis, né?
que no caso nós sabemos que Deus ele criou os céus e a terra, né? Colocou o homem no jardim do Éden ali, sendo expulso posteriormente, né? Por causa do seu pecado, da sua transgressão, o homem desobedeceu a Deus e ali comeu do fruto que o Senhor disse que não era para ele comer e foi expulso, né? Então essa ligação com Gênesis, né? A nova criação é no caso o reverso da queda que aconteceu, como eu fiz a citação de Gênesis no capítulo 3, que eu recomendo que você vá lá e leia todo ali o capítulo 3, né? Então, essa nova criação é o Éden restaurado, né? Onde Deus ele vai recomeçar novamente, né? A história, né? Só que dessa vez nós vimos que lá no Jardim do Éden o pecado ainda não era presente, né? Na vida de Adão e Eva. Após desobedecerem a Deus, então eles adentram para toda a humanidade, eles trazem como herança para toda a humanidade o pecado, né? E nesse caso aqui, no recomeço dessa história, né? Deus vai recomeçar a história e dessa feita sem pecado, né? Não haverá mais, o pecado não estará presente, influenciando a humanidade, a natureza humana corrompida já não mais existirá. O apóstolo Paulo diz que esse corpo aqui corruptível se revestirá de incorruptibilidade, né? Não haverá mais corrupção, né? Que esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Então será Deus vai recomeçar novamente, seria um reset, né? Da história, né? E aí sem pecado, sem morte, né? E como nós vamos ver no texto, quando o progresso da exposição chegar, né, nós vamos ver que agora não haverá mais separação, né? Mas Deus estará entre os homens, né? Deus vai habitar com os homens, né? É o que ele fazia lá no Jardim do Éden, ele dialogava ali, né? De uma forma direta para com o homem. O pecado rompeu isso e depois vem todo o desenrolar progressivo da revelação, né? Onde o homem vai precisar de um intermediador para interceder por ele, né? Os sacerdotes, né? O homem ele vai precisar ouvir a voz de Deus através dos mensageiros de Deus, os profetas, né? Que traziam ali a mensagem de Deus e entregavam para o povo. E o sacerdote fazia a intermediação do povo para com Deus. Já não há mais essa necessidade, porque aí o homem passa a ter acesso diretamente ao próprio Deus, né? Quando nós vamos também aqui, ainda dentro da compreensão do novo céu e da nova terra, nós temos também um significado escatológico, né? Aqui marca o início, dentro do significado escatológico, da eternidade do homem para com Deus, né? O início da eternidade da humanidade para com Deus, né? E no caso aqui, agora uma criação, a criação ela vai ser purificada, né? Já não vai ser mais uma criação corrompida, uma criação onde nós vemos que a criação ela foi totalmente afetada, né? Pelo pecado, pela corrupção humana, pela depravação total da humanidade, né? Então será transformada, haverá uma transformação escatologicamente falando para abrigar os redimidos. E esse é o ponto aqui para que a gente entre, né, em duas aplicações mais precisamente, trazendo para a minha vida e para a sua vida, né? Essas aplicações, duas aplicações diante da compreensão desse texto, né? Diante de tudo que nós já vimos até aqui, dentro da compreensão do versículo 1 de Apocalipse 21. E aqui tem duas aplicações que nós podemos tirar. Quer dizer, já lemos o texto, já fizemos a análise dos versículos, já ampliamos o contexto bíblico e teológico. Agora vamos fazer algumas aplicações, né? O que nós podemos extrair então do versículo 1 e aplicar às nossas vidas, né? E a primeira aplicação é que essa nova criação não é para todo mundo, esse novo céu e essa nova terra. O novo céu e a nova terra não é para todo mundo? Não, não é para todo mundo, né? Então para quem é?
esse novo céu e essa nova terra, né? Se não é para todo mundo, e nós vamos ver que existem dois grupos de pessoas, os que vão habitar esse novo céu e essa nova terra, e aqueles que não vão habitar o novo céu e a nova terra. Nós vamos ver isso exatamente nós vamos ver já no finalzinho dos versículos 6 e 7, e o versículo 8, né, que vai deixar claro para quem não é esse novo céu e essa nova terra. Então, a primeira aplicação aqui que a gente pode extrair é que a nova criação é para os que foram transformados em Cristo. E essa transformação, nós vamos ver, 2 Coríntios 5,17, diz assim: pois se alguém está em Cristo, é nova criação. Então, para quem é o novo céu e a nova terra? É para aqueles que foram transformados, né? Quer dizer, aqueles que estão em Cristo. Então, o que vai levar um cristão a ir para o novo céu e a nova terra ou não? É a nova criação dele em Cristo. E nesse caso aqui, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 17, deixa isso muito claro. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É uma nova criação para um novo céu e a nova terra, né? As coisas antigas já passaram, semelhante aqui, né? O primeiro céu e a primeira terra também já se foram. Então, fazendo essa colocação de quem serão os moradores, né? Fazendo essa conexão, na verdade. E já passaram, e eis que surgiram coisas novas. E o mesmo apóstolo Paulo, ainda em um outro texto, em Efésios, no capítulo 4, versículo 22 ao 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, né? E quem vive a antiga maneira de viver, vive, nesse caso, na terra, na velha terra e no mundo corrompido, né? Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, né? Então, aqui fica claro, né, nessa nossa primeira aplicação, dentro do novo céu e da nova terra. E o novo céu e a nova terra é para os que foram transformados, né? Transformados em Cristo, né? Justificados por Ele, redimidos por Ele, adotados por Deus como filhos, né? Então, o que que isso traz para você que talvez não seja cristão, no entanto, tem interesse pela literatura bíblica e está aqui estudando esse texto para conosco? É isso. Você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador para que você possa estar apto ao novo céu e à nova terra. E uma segunda aplicação é que esse cidadão que vai participar do novo céu e da nova terra, né, e que já receberam a Cristo como seu Salvador, eles hoje já devem viver como cidadãos do novo céu e da nova terra. Então eu não vou esperar chegar o novo céu e a nova terra para que eu me comporte como um cidadão do novo céu e da nova terra. Mas como cristão, o cristão tem que viver hoje esse novo céu e essa nova terra, mesmo que ele ainda não tenha chegado, mas ele tem que viver como cidadão que irá para esse novo céu e essa nova terra. O apóstolo Paulo, em Filipenses no capítulo 3 e o versículo 20, ele diz o seguinte: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Então veja, né, que a cidadania do cristão, né, é uma cidadania diferente, né? Nós somos cidadãos que iremos para esse novo céu e essa nova terra. Então temos que ter um comportamento, vivermos já de acordo com aquilo pelo qual nos compõe, né? Pelo qual nós fomos chamados, né? E em Efésios ainda,
o apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, né? E com isso eu tenho que ter um comportamento como cidadão dos santos, como membro da família de Deus, né? E eu tenho que viver então de acordo com aquilo para o qual eu fui chamado, redimido, perdoado, adotado. Esse deve ser o comportamento do cristão. Então, 2 pontos para que a gente observe para quem vai para esse novo céu e essa nova terra. E aqui a gente finaliza. Quem vai para o novo céu e a nova terra? O novo céu e a nova terra é para aqueles que foram transformados em Cristo, e esses que foram transformados em Cristo hoje devem viver como cidadãos do novo céu e da nova terra. Então, esse é o nosso primeiro ponto, sobre o qual trata o versículo 1. E aí, no próximo tópico, né, próximo tópico do nosso estudo, nós vamos estudar agora o segundo versículo, o versículo 2, né? E aí o versículo 2 vai ter como título, o nosso tópico, a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, versículo 2. Então, dá o play aí e vamos para o próximo tópico e o próximo versículo do nosso texto de Apocalipse, capítulo 21.